Bem-vindos ao videocast oficial da Education Journey. Eu sou Iona Skurnik, fundadora e CEO, e esse é o nosso primeiro episódio. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Hoje a gente vai contar com um convidado super especial, o Rodrigo Salvador. Mas antes disso, eu quero falar para vocês um pouco do que é a Education Journey. A gente veio para disseminar conhecimento e desenvolver o ecossistema de inovação na educação. A gente entende que tem 3 pilares na inovação da educação: tecnologia, metodologia e currículo. Nos nossos videocasts e podcasts, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses 3 pilares. Nós vamos ter convidados que atuam mais ou menos em cada uma dessa área, mas sempre olhando para a inovação e sempre trazendo para vocês um pouco mais conhecimento do que é trabalhar na área de inovação, quais são as tendências, o que está acontecendo, mas a gente também vai falar dos desafios e dos percursos que tiveram essas empresas e esses empreendedores para chegarem até aqui. Hoje a gente vai falar com o Rodrigo Salvador, como eu falei. Ele é o cofundador e o CEO da Passei Direto, que é a maior rede de compartilhamentos do Brasil de conteúdos. Vocês sabiam que existem mais de 9 milhões de conteúdos compartilhados na Passei Direto? São mais de 23 milhões de alunos, estudantes e especialistas de todos os níveis e áreas que compartilham ali diariamente uns com os outros para poder ajudar a qualquer pessoa que está na sua jornada de aprendizagem a entrar mais profundamente e poder se preparar melhor para os desafios de cada um. A Passei Direto, ela foi eleita a segunda melhor empresa de tecnologia para trabalhar no Rio de Janeiro e a 9ª do Brasil. Isso é muito legal porque conta um pouco do cuidado que essa empresa tem com os colaboradores. É uma coisa que o Rodrigo vai contar para a gente aqui. A gente vai falar sobre a democratização do conteúdo educacional, sobre a aprendizagem self-paced, que quer dizer você poder ter o domínio sobre qual a velocidade que você vai dar para o seu aprendizado e qual a profundidade que você vai dar para aquilo que você está querendo se tornar um especialista. No final das contas, isso dá autonomia e dá muito protagonismo para o estudante da sua própria jornada. Bom, a gente vai falar sobre 3 coisas aqui. Uma, a história, a motivação, a inspiração da Passei Direto. A história, a motivação, os desafios do Rodrigo como empreendedor, que começou com 17 anos, esse sonho dele. E, por fim, a gente vai falar sobre a estratégia da Passei Direto, dado o contexto atual das edtechs, do mundo pós-pandemia, e um pouco sobre o impacto que eles têm e o sonho que eles têm, né? No final, a gente vai falar sobre algumas perguntas rápidas que a gente preparou para vocês. Vocês vão poder ouvir dicas e o grande sonho do Rodrigo. Bom, hora de ouvir, então, o nosso convidado de hoje. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vamos lá. Olá, meu nome é Rodrigo Salvador, eu sou CEO e cofundador da Passei Direto. A gente hoje é a maior rede de estudos do Brasil, com 30 milhões de visitas, 4 milhões de usuários ativos por mês. E estou nessa, empreendendo desde os meus 17 anos em educação, agora com 31, muito feliz aí e, enfim, honrado de estar aqui. Espero que vocês gostem da conversa e que a gente consiga ajudar empreendedores, pessoas que trabalham com educação e ainda melhor se forem empreendedores de educação. Rodrigo, muito legal ter você aqui com a gente. Vamos entrar direto no assunto. Obrigada. Vamos entrar aqui direto no assunto do que vocês fazem. A gente queria ouvir um pouquinho sobre a sua... como é que foi o surgimento da ideia de criar uma rede social de estudos e se em algum momento você percebeu a demanda por isso, né? Quer dizer, conta um pouquinho dessa história como um todo e qual momento você falou assim, cara, é isso que eu vou fazer, tem muita demanda, tem uma dor e eu vou entrar nessa. Então, a ideia surgiu quando eu tinha 17 anos, né? Hoje eu estou com meus 31 anos e não estava nem na faculdade ainda. E, basicamente, era uma visão de que tem a rede social, Facebook, a rede profissional, LinkedIn, e não tinha essa rede acadêmica, essa rede de estudos. Então,
eu via assim como uma enorme lacuna, assim, quase que me dava agonia. Cara, como é que alguém não está fazendo isso? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi muita demanda para complementar os estudos. Eu ia para as aulas, eu tinha dúvidas, eu sentia falta desse lugar na internet para eu poder ir e ter acesso a muito material. Então, surgiu um pouco a visão de negócio, e depois eu tive realmente essa noção de demanda, não só minha, mas também de muitos colegas da faculdade que eu estudei. E você mencionou que isso começou, né, já tem aí alguns bons 10 anos. O que que você vê hoje no papel da democratização da educação, as plataformas de aprendizagem e de aprendizagem self-paced? Pois é, assim, eu acho que o acesso à educação, né, e a conteúdo como um todo era muito mais caro e muito mais nichado antigamente. Eu acho que a internet não só trouxe uma distribuição muito maior, mas também um preço muito mais acessível para esse conteúdo. Obviamente, não o valor do conteúdo, é sim o preço que você pagava para ter acesso a ele. Então, eu acho que tem um papel enorme nisso, em você realmente conseguir democratizar esse conhecimento que antigamente era muito mais nichado para mais pessoas. Eu acho que a gente está na primeira etapa. Assim, a gente basicamente produz, assim, o mercado educacional consegue produzir conteúdo hoje e esse conteúdo tem maior escala, ele pode ser recomendado para cada aluno, um conteúdo diferente. Só que eu acho que realmente o futuro e o maior impacto para você conseguir democratizar a educação é o dia que a tutoria puder ser feita por AI. Porque eu acho que nesse momento você consegue ter uma escala absurda, custo zero. A gente sabe que o conteúdo é a primeira camada, só que as pessoas precisam treinar, precisam de um suporte, e um professor, né, ser humano, dar aula para milhões de alunos ao mesmo tempo não é possível, mas se você consegue fazer isso com AI e custo zero transacional, esse para mim vai realmente ser um momento em que o mundo vai poder realmente democratizar a educação. Eu acho que o impacto disso vai ser enorme, enorme, enorme. Super incrível. E aí eu fico pensando um pouco, quão perto ou quão longe a gente está desse momento, na sua opinião. E aí já emendando numa pergunta que a gente sempre faz, que é: qual é a sua visão da inovação na educação? Porque eu acho que muito disso que você trouxe agora, me remete ao conceito de inovar, né? Você está trazendo novas ferramentas, você está trazendo novas soluções e nova tecnologia para a educação. Então, assim, conta como é que você vê, a gente está tão perto ou tão longe desse momento, e o que que você vê de inovação para a gente? Bom, eu acho que a gente está há uns 5 a 10 anos de realmente conseguir ver uma tutoria por AI. Talvez a primeira versão dela funcionando bem. Eu acho que vai ter uma escala global e realmente um impacto, com certeza, mais de 10 anos, na minha visão. Eu acho que o mercado de educação está inovando bastante recentemente, mas ainda não é inovador. Ele realmente era muito tradicional, ele ficou realmente apegado às raízes por muito tempo. Então, por mais que a gente esteja vendo agora, né, especialmente com e pós-Covid, enfim, um boom de edtech, porque basicamente educação à distância, né, estava crescendo, mas bota ali um terço até metade nos maiores casos de alguns mercados tinham acesso, né, estudavam realmente à distância ou de forma híbrida. E quando o Covid acontece, basicamente o mercado inteiro tem que aderir ao digital para estudar. Então, isso cria um impacto enorme. Eu acho que de agora em diante, eu sou otimista, eu acho que agora realmente vamos conseguir inovar. Eu acho que realmente experimentar e aderir o digital à tecnologia assim, era o passo crítico para a gente realmente conseguir trazer mais inovação para a educação. E aí, pensando um pouco mais nesse mercado que vocês atuam, a gente sabe que tem muito conteúdo disponível na internet. Tem vídeos no YouTube, plataformas, com vídeos e resenhas, etc. Eu queria saber, ouvindo da sua voz, qual é o diferencial de vocês, do Passei Direto? Como que você olha todo esse contexto hoje em dia de acesso a conteúdo e foca no seu diferencial?
Então, pensando em estudos online, assim, o complemento de estudos, mais especificamente, que é o nosso mercado, a gente tem quase que dois extremos. Um que é o Google, né, mecanismos de busca que dão acesso ao maior volume e variedade possível de materiais de estudos. E no outro extremo temos as edtechs, né, que produzem esse material, na maioria dos casos in-house, são produtoras de conteúdo e disponibilizam isso online. A gente, versus as outras edtechs, o diferencial é a variedade e o volume de conteúdo. Só que nunca teremos mais variedade e volume de conteúdo do que o Google. Então, o que a gente tenta fazer é ficar nesse meio termo em que a gente tem muito volume, muita variedade, só que a gente tem curadoria, a gente tem planos de estudo, a gente tem diversas ferramentas específicas de educação que o Google não vai ter, entendeu? Pelo menos não no buscador, enfim, ou pelo menos eu não enxergo que isso aconteça tão rápido. Então, esse é o nosso posicionamento. E para complicar um pouco mais a equação, ainda tem, né, o YouTube, o WhatsApp, enfim, que são produtos mainstream que não são de natureza educacional, só que as pessoas usam de forma improvisada, né? Enfim, pelo menos usam para estudar, entendeu? Então, só que nesse caso é limitado. O YouTube é só vídeo, não tem Q&A, não tem materiais mesmo, arquivos. Enfim, o WhatsApp realmente não é feito para isso. Então, a gente realmente tenta ter essa plataforma que é o one-stop shop, é completa e, enfim, basicamente estamos criando um mercado, assim, né? Conta um pouquinho para a gente dos seus números, então. Quanto eu acho que você está falando aí que vocês têm bastante conteúdo. Eu acho que o pessoal pode ficar curioso aqui. Quanto conteúdo? Fala um pouquinho. Maravilha. Bom, de materiais, vídeos e pergunta-resposta são quase 10 milhões. Visitas por mês são mais de 30 milhões no mês bom de aula. 4 milhões de monthly active users. Estamos constantemente ali no topo da App Play Store em educação. Enfim, então, hoje a gente pode falar que a gente é a maior rede de estudos do Brasil. Sim, 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 isso sim, sem dúvida, né? Vocês estão entre as 10 maiores edtechs, tem uma série de sucessos aí ao longo dos últimos 10 anos. E aí eu fico pensando um pouco, então, no que te estimula, o que te fez, né, vir para esse lado de educação, você que não se formou, né, nessa cadeira, mas está aí dedicando seus anos de carreira, seu talento. E aí eu acho que vale a pena você contar para a gente, assim, imagino que você tenha sido sempre apaixonado por educação, uma coisa que você fala bastante, que você foi muito inspirado pela sua mãe, mas contar, assim, como que surgiu o interesse de tecnologia por educação, né? Eu acho que eu fico pensando, teve algum momento eureka? Ou foi uma coisa gradual que você foi, enfim, sentindo e pensando, e quando você se viu, você estava fundando a Passeio Direto? Como é que foi isso? Então, obviamente, minha mãe inspirou muito. Ela é pedagoga, ela sim. Enfim, veio de uma família humilde, e os pais não tinham dinheiro assim, para muita coisa, mas ela estudava no melhor colégio da cidade dela, na Serra do Rio. Enfim, então, obviamente, essa paixão por educação veio desde lá. Eu acho que por ver, né, ela trabalhar assim, ela foi bem pioneira em EAD aqui no Brasil. Enfim, então eu vi isso lá em casa. Eu acho que veio de forma muito natural, assim, explorar a internet para empreender em educação, sabe? Eu não me via começando uma escola, assim, sabe? Nada do tipo, enfim, eu era muito jovem, 17 anos. Então, de forma muito natural, né? Sendo um pouco tech savvy já, enfim, queria fazer algo na internet e, assim, eu sinceramente nem pensei em outra forma de atacar os problemas de educação. Sempre foi via internet. Muito bom. E como é que foi esse empreender tão jovem, né? Quais foram os desafios que você passou e como é que você acha que você lidou com eles, no sentido de inspirar um pouco quem está lidando com isso agora e quem está ouvindo, quem está vendo você? Bom, eu não tinha dinheiro, eu não tinha experiência, eu não tinha background em tecnologia, né, mais especificamente para criar um aplicativo. E eu queria fazer um produto que não tinha um benchmark grande lá fora. Ou seja, muito difícil mesmo. Tanto demoraram 5 anos do primeiro plano de negócios até realmente fundar a empresa, entendeu?
E assim, eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo, que querem empreender, estão indo para o mundo digital. E assim, a minha dica é pouco glamourosa, mas sendo muito pragmático, assim. A maioria das pessoas não tem conhecimento de tecnologia, não sabe programar, e querem criar um aplicativo e, assim, precisam de um sócio ou de alguém que entenda, né, como programar para botar esse site ou esse app no ar. Não adianta ficar fazendo mil e um planos de negócio, isso e aquilo, se você não tiver como botar isso no ar, entendeu? Ou você capta investimento e contrata um time, ou você convence algum programador a começar, mas eu acho que as pessoas perdem muito tempo elaborando um plano de negócio, futuro, isso e aquilo, e não focam em realmente botar o site ou o app no ar, que é a coisa mais importante. Muito bom. Você quer dizer, então, que para quem sonha tem que manter o pé no chão, é isso? A gente ficou 4 anos, por exemplo, né, de 2012 até 2016, focando só em engajamento e crescimento, né, da base de usuários, sem focar nada em receita. Fomos figure out como é que ganhava dinheiro em 2016, entendeu? Então, você precisa ter um produto no ar que tenha escala, assim, é, eventualmente, sabe, você tem que se preocupar em como é que você vai ganhar dinheiro, ou se você vai vender ou abrir capital. Mas, enfim, cada passo Sim. uma vez. O primeiro passo é ter um produto que está no ar, não tem outro. Muito bom, muito bom. Então é isso, sonhar, mas dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo e não dar o passo maior que a perna. Para chegar lá no sonho tem que dar um passo de cada vez e poder sair do 0 para o 1, né? A gente brinca que a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades é você sair do zero, do momento 0 para o momento 1, né? Que é o primeiro Com momento certeza. realmente que você coloca a sua carrocinha na rua para abrir ela para vender o cachorro quente. Antes não tem muito como chegar lá no seu sonho. É, acho ótimo assim trazer um pouco desse aspecto de praticalidade, né, para o momento do sonhador. Bom, agora falando um pouquinho sobre o momento de hoje do Rio de Janeiro, né? Você é carioca como eu. A gente teve as eleições ontem e para mim é difícil não mencionar isso. A gente acabou de passar aí a gente vem lidando com momentos difíceis na política do Rio, né? Mas acabou de ter as eleições e aí eu quero trazer um pouco da situação do Covid. Você teve Covid há umas 2 semanas atrás. E aí, fazendo uma grande pergunta, bem ampla mesmo, assim, eu queria que você contasse um pouco de como é que foi a sua experiência de ter o Covid, como é que a pandemia está impactando você e os seus colaboradores e a Passe Direto como um todo. Então, na verdade, eu queria emendar uma coisa de um ponto de vista pessoal para um ponto de vista já mais profissional da empresa e do momento do Rio. Bom, sem entrar em muitos detalhes, mas eu acho que o Rio merecia estar numa posição melhor do que está hoje. Eu acho que São Paulo descolou muito do Rio, sabe, assim, de forma discrepante. Pelo menos no mercado de startups, estamos começando a ver umas empresas bem legais. E é triste falar isso, mas eu acho que o trabalho remoto vai ser bom para as empresas do Rio, de tecnologia, que vão poder contratar pessoas de outras regiões que não queriam vir para o Rio de Janeiro por causa que, assim, estou indo para uma empresa e se eu não estiver mais aqui, eu não tenho mais tanta oportunidade nessa cidade, entendeu? Então, dificultava trazer talentos para cá. No nosso caso, assim, a gente foi muito, muito rápido em sair do escritório. Ninguém voltou desde então. Isso foi lá no comecinho de março, ninguém voltou desde então. Aquela coisa, né? Pagando aluguel, enfim, sem usar, tentando renegociar, complicado, assim, mas para mim o futuro é remoto. Não, não tem, assim, para quando der, para empresas que estão aptas a fazerem isso, mas para mim o futuro é remoto, assim, sinceramente. Eu acho que o que abre de possibilidades para as pessoas, eu tô achando muito mais produtivo. Só que eu acho que tem que ser uma escolha do remoto, sabe? Quem quiser ir para o escritório fisicamente, vamos ter um escritório, enfim, as pessoas podem ir lá, mas eu acho que é remote first, sabe? Assim, partir do pressuposto que todo mundo, se quiser trabalhar remotamente, pode trabalhar e que a empresa tem que estruturar as reuniões, toda a organização, para que essas pessoas que estejam remotas não sejam afetadas, não tenham uma experiência pior do que quem está fisicamente. Mas, para mim, assim, o futuro mesmo para a tecnologia vai ser total remoto, assim, total mesmo. Assim. E o Covid, como é que foi isso para você e seus colaboradores e para o crescimento ou dificuldade da empresa?
Como é que a pandemia afetou vocês? Eu acho que os colaboradores que estavam morando em apartamentos pequenos e que não tinha uma infra para fazer o trabalho remoto foram os que mais sofreram e muitas vezes continuam sofrendo, mas não tem jeito, a gente não consegue voltar para o escritório, infelizmente. Aí muitas pessoas voltaram para a terra natal para ficar com a família, enfim, a gente foi 100% flexível. É, e para o negócio tiveram as forças positivas, que eram, enfim, as pessoas realmente estarem estudando de casa, estarem mais, enfim, aptas a usar edtechs, usar a internet para estudar. Mas tem muita gente que perdeu emprego, evasão, né, aumentou no ensino superior, especialmente, né, que é o nosso mercado. Enfim, então ficou um mercado possivelmente menor, só que com uma fatia maior de digital, entendeu? Então, tiveram forças positivas, forças negativas nessa pandemia. Para o negócio, eu acho que para o mundo foi uma grande tragédia. Espero que a gente aprenda com essa tragédia. Enfim, acho que tem muitas, muitas lições aí e que a gente consiga sair dessa pandemia. Com certeza, com certeza. Legal, legal, legal. Bom, então agora a gente está entrando na terceira e última parte da nossa conversa. Eu queria pensar com você um pouco o futuro da Passeio Direto. Então a gente vai falar aqui um pouco da estratégia, do papel dos seus investidores, da cultura da empresa. Como é que você vê o futuro das plataformas de compartilhamento de conteúdo? A gente falou muito sobre o presente, né? Você falou sobre a situação dos mainstreams do seu lado, Google, YouTube da vida, e um pouco do diferencial de vocês, né? E o que você acha que vai... E a gente falou um pouco desse futuro daqui a 10 anos, né? O que o AI vai trazer, de tutoria, Sim. etc. E daqui até lá? Como é que vocês estão se posicionando para a estratégia de 3 anos, de 5 anos? Não detalhadamente dessa forma, mas no médio, curto prazo. Assim, as maiores empresas do mundo, talvez com exceção da Tesla, por enquanto, tem muita escala mesmo, sabe? É isso que faz as tornarem tão grandes. E você vê em educação, as maiores empresas do mundo, dependendo do valor da ação, valem ali 20, 30 bi-dólar, entendeu? Que não são necessariamente empresas enormes comparado com outros setores, as empresas líderes. Então, eu acho que as empresas de educação precisam buscar essa escala, até para ter mais impacto, entendeu? Enfim, e eu entendo que, enfim, quase todo mercado, seja de transporte, acomodação, comércio, o maior player é uma plataforma, um marketplace, e eu acho que a educação vai acabar sendo também, tá? Então, tem muito negócio fantástico B2B, só que eu ainda acho que a maior oportunidade é se alguém conseguir ser B2C, ter uma distribuição enorme, enfim. E o desafio disso é que, muito possivelmente, você sendo B2C e tendo realmente um business global, você não vai conseguir produzir conteúdo. A escala é muito grande disso, sabe? Você realmente produzir conteúdo para todos os mercados, todos os níveis de ensino, todos os idiomas, enfim. Então, nosso ângulo é esse, realmente ser uma plataforma em que a gente conecta oferta e demanda, né, produtores de conteúdo e estudantes. E, enfim, é um desafio enorme realmente de escalar isso, de melhorar a plataforma. E temos um sonho grande realmente de conseguir fazer isso e ser uma empresa global. Assim, a visão totalmente é essa. E estamos trabalhando bem, bem duro para isso. E aí eu fico pensando, qual é o papel dos seus investidores nisso, né? A gente sabe que vocês foram a primeira empresa brasileira de educação a receber investimento de um VC aqui do Vale, e vocês já nesse percurso de estarem no ar há 8 anos, já tiveram algumas rodadas. Como é que foi para você a convivência com esses investidores, a diferença de... A gente sabe que às vezes tem diferença de ponto de vista, de timing para poder chegar lá no gol. Conta um pouco para a gente como é que é isso. Se você quiser contar alguma história ou fica à vontade, assim, o máximo de luz que você puder trazer sobre esse assunto, eu acho que tem muita gente interessada em saber. Bom, assim, eu diria que os investidores, obviamente, botaram dinheiro na empresa, que isso foi crucial, porque sem dinheiro fica bem mais difícil investir, fazer as coisas. Vamos ser realistas, mas, obviamente, tem um papel de mentoria muito forte. Sim. Os meus mentores foram os meus investidores. E eu acho que a gente tem um grupo de investidores muito diversos. Por exemplo, a gente tem um estratégico que é a Chegna, uma empresa de educação. Até um investidor meu brinca, ele fala: cara, Rodrigo, você tem um dos boards mais, assim, de gente
um ângulo diferente, tese diferente, e eu vejo isso de forma muito rica, sabe? Assim, eu tenho alguns investidores, não vou citar nomes, que são, cara, all-in, arrisca tudo, tenta criar o maior negócio possível. Eu tenho alguns investidores bem mais conservadores. Eu acho isso muito interessante, que eu consigo pegar visões bem diversas e quase sempre a resposta certa, na minha opinião, está algum lugar no meio termo ali, eu tento encontrar qual é esse meio termo, enfim. Então, com certeza foram muito, muito importantes para a trajetória da PD. E aí, pensando então nesse crescimento, toda essa trajetória, como é que você, né, na sua visão, descreveria a cultura da Passeio Direto, né? E aí, pensando um pouco nas pessoas que estão com vocês ou que gostariam de vir para esse mercado de educação, a gente sabe que tem muitas pessoas, tanto na faculdade quanto em outros mercados, olhando para a educação, porque é um potencial de trabalho com propósito, né? Então, um pouquinho da cultura do Passeio Direto, e qual tipo de colaborador que você normalmente atrai, seleciona, recruta e retém com vocês? Bom, acho que antes de falar, né, da cultura da empresa, eu vou falar muito do porquê eu quis empreender, né, na Passeio Direto, que eu acho que conta um pouco também do motivo pelo qual as pessoas vêm para cá. Eu queria um negócio, né, que juntasse uma grande oportunidade de negócio, né, que eu pudesse fazer dinheiro, que fosse uma coisa que eu realmente gostasse e que tivesse um propósito grande por trás. Assim, eu acho que eu trabalhar num negócio que eu achasse um pouco fútil ou que só fizesse dinheiro pelo dinheiro, assim, eu teria muita dificuldade. Assim. Então, na PD, eu encontrei isso. Eu acho que muitas pessoas veem isso. Assim, eu acho que todo mundo quer trabalhar com educação, sabe? O que falta são empresas legais de educação que realmente possam ter uma cultura moderna, assim, trabalhar com tecnologia. É isso que o pessoal sente falta. Então, na Passeio Direto, claramente junta o propósito de educação com toda a parte de tecnologia, que realmente é uma empresa de tecnologia no mercado de educação, tá? Mas é uma empresa de tecnologia. É, e, enfim, a gente, graças a Deus, sempre ranqueia super bem Great Place to Work ali, segunda melhor do Rio, nona melhor do Brasil para se trabalhar. Enfim, então a gente tem que realmente... A gente criou uma cultura muito forte. E a gente tem nossos valores, mas assim, teve uma dinâmica outro dia que me chamou muita atenção. Que a gente botou, né, vários pontos positivos, né, vários adjetivos positivos e vários adjetivos negativos para a empresa. E as pessoas tinham, né, uma bolinha vermelha e uma verde para botar, né, em cada um dos dois. E teve uma caixinha que, assim, todo mundo botou uma bolinha verde, que era a caixinha do cuidado, que não é um valor nosso, mas eu sinto que a gente cuida muito do time, assim, sabe? Isso é muito visível, sabe? O carinho que a gente Nossa, que tem legal. de estar, assim. Eu acho que é uma coisa muito legítima, assim. Eu, por exemplo, nunca trabalhei em outra empresa, sabe? Eu não tenho carteira assinada, nunca trabalhei em nenhum lugar, assim. Então, eu acho que até um pouco dessa ingenuidade, assim, acho que eu e o André, a gente criou uma empresa de forma muito igual, sabe, ao resto do time, sabe? Realmente um ângulo um pouco menos empresarial, assim, um pouco menos hierárquico. Eu acho que o time sente isso, sabe? E é uma coisa legítima, né? Aquela empresa que faz um vídeo maravilhoso, uns posts de blogs, poxa, Uhum. utopia, e na verdade não é isso, sabe? Assim, eu acho que a equipe sente quando é uma coisa legítima e quando discute Sei. na prática ou quando a empresa foca muito em fazendo o marketing externo e na realidade não cuida da equipe como deveria. Bom, a gente está chegando então aqui no final. E aí, assim, a gente tem umas perguntas rápidas que eu vou começar pela que você já mencionou, que são os seus mentores, né? Se você puder contar um pouco, assim, essa história, por exemplo, dessa dinâmica, eu achei super, super interessante, porque dá para a gente visualizar, imaginar. Então, se você puder contar um pouco sobre os seus mentores que você mencionou, um ou outro, se puder, né? Se não, pelo menos, assim, alguma história de alguma coisa que te impactou realmente para poder trazer um pouco mais para a realidade, o que é isso de ter investidores, mentores, sejam investidores ou não. E qual o papel que eles tiveram na sua trajetória? Então vamos lá. Eu tenho muitos investidores que eu admiro todos, mas eu vou priorizar os que estão comigo há mais tempo, que tiveram mais tempo para me mentorar, que são o Marco e o Ben, da Xangô, e o Manuel da Headpoint. Eu acho assim, eu comecei a empresa, eu tinha 21 anos, sabe? Eu era muito cru. Então, assim, basicamente me pegaram pela mão e falaram, faz isso, não faz aquilo.
Eu acho que a PD teve momentos difíceis. Em 2014, por exemplo, a gente quase faliu a empresa, tinha 3 semanas de caixa. E tanto, né, o Marco Ben da Xongo quanto o Manuel, antes do round, emprestaram dinheiro para a empresa, sabe? Assim, fizeram literalmente um empréstimo para a empresa. Eu acho que essa é a maior lição possível, porque hoje eles vão ter, né, se Deus quiser, um retorno muito bom com a empresa. E eu acho que, assim, talvez a maior lição é, cara, ajude as pessoas que acreditam no momento difícil, sabe? Realmente tenha convicção, esteja lá. É muito fácil ajudar quando está indo tudo bem. Agora, são poucos que realmente, quando a situação está difícil, vão lá e te ajudam. Eu acredito em vocês. Para mim, é uma mega lição. Muito legal, muito legal. Eh, Qual é o seu maior sonho? Obviamente, ter um futuro sensacional com a Passe Direto, mas eu acho que meu outro sonho de vida é ser pai, assim, realmente. Sim, Ah, muito bom. é. Enfim, espero aí que nos próximos anos eu consiga realizar esse sonho. E aí, o outro lado da moeda, qual momento você olha para trás e você se arrepende de alguma coisa que você fez? E por quê? E o que que você faria diferente? O momento que eu mais me arrependo, sem dúvida alguma, foi em 2014, o que quase gerou a falência da empresa. Enfim, o Manuel não estava na Headpoint ainda, mas basicamente, sim, está tendo uma discussão e eu queria começar o fundraising logo e basicamente, né, o consenso do board na época era que eu deveria esperar mais, porque ia ser um fundraising muito rápido, muito tranquilo, e que se a gente tivesse mais alguns meses de operação, a empresa valeria mais. Eu tinha um gut feeling muito forte, cara, vamos começar logo isso, sabe, para não ficar apertado. E não, cara, você está muito ansioso e tal. Vamos lá da história. A gente demorou para fazer o fundraising, a gente estava esperando fechar em 3 meses. Não fechamos em 3 meses. O negócio não estava tão pronto quanto achavam. O cenário macro do Brasil estava muito confuso, uma Copa do Mundo que não sabiam se ia rolar ou não. Estava tendo eleição também, que sempre é um ano conturbado. A empresa quase faliu. E nesse processo de quase falir, eu vi que eu estava assumindo a responsabilidade. Por mais que eu tivesse lá atrás falando, não, vamos começar, ninguém nem se lembrava disso. A responsa era minha, eu sou CEO. Então eu falei, cara, de agora em diante, se eu tiver muita convicção sobre algo importante, vou fazer o que eu acho que é certo. Porque o pior sentimento é você fazer o que você não queria fazer e ainda ter que assumir a culpa por isso, entendeu? É muito duro. Então, essa é a minha maior lição. Muito interessante. Eu acho que tem isso, né, do empreendedor, sim, de seguir a sua visão, de estar conectado com o que acredita e de conseguir navegar nesses momentos difíceis onde pessoas teoricamente mais experientes, mais velhas do que você, que teoricamente sabem mais, né, não querem fazer, e você, como empreendedor, está ali com o seu instinto te dizendo para ir para aquele lado. Super legal. Exatamente, Ana. É assim, eu diria que uma das maiores virtudes que a gente pode ter nessa vida é você realmente saber ouvir as pessoas, você também realmente saber ter sua opinião própria depois de ouvir todo mundo, entendeu? Parece mais difícil do que soa, mas enfim, para mim é muito isso, sabe? Você conseguir realmente ouvir todo mundo, mas no fim do dia você ter sua opinião própria, e é isso. Para mim, isso traduz como estar conectado com você mesmo, né? Eu acho que o tempo todo, se você está conectado com você, com todas as coisas que você sente, que você sabe, você vai conseguir se ouvir, né? No final. E quando você descola, é que aí você perde um pouco dessa voz interna, o que ela está te dizendo, né? Então, tá aquela coisa do aqui e agora, e do conectado, você ouve essa voz. E aí Com dá certeza. ouvido a ela, né? Não só ouvir, mas dar ouvido a ela e conseguir, como você falou, impor, né? Porque é uma coisa que você acredita. No fim do dia, as pessoas acabam querendo que você faça exatamente o que elas querem, mas elas vão te admirar e respeitar mais se elas perceberem que você tem uma opinião própria, entendeu? Essa é a verdade. E aí eu acho que o desafio passa, não, o desafio é depois que você ouve a sua voz, né? Para mim parece que o desafio passa a ser como colocar aquilo que você acredita, que você tem certeza que é, em prática. É Sim. um segundo momento. Depois que você já está conectado com você mesmo, como é que você consegue, então, passar aquilo que vai trazer respeito, porque você vai acabar fazendo uma coisa que é importante para você, é, sem ser autoritário, né? Sim. Que eu acho que é sempre uma linha muito fina, né? Como é que você coloca a sua visão
acima, apesar das outras não concordarem, sem ser autoritário, sem parecer um pouco, enfim, não ouvir os outros, né? Sim. Eu acho que você consegue falar quase tudo nessa vida se você falar da forma certa, entendeu? E souber embasar o tom certo, dar o contexto, enfim. Então, com certeza, é uma mágica você saber passar uma mensagem da forma certa. E aí, assim, o último comentário sobre isso, antes da gente ir para a nossa pergunta que vai fechar, depois que você passa a primeira vez, né, Rodrigo, que você se impõe, quer dizer, você ouviu a sua voz, você conseguiu transmitir ela, e aí você está certo, você chega nesse lugar realmente de ter mais respeito, de ser mais considerado, porque você passou essa barreira de fazer o que você acha que é certo, ao invés de fazer o que os outros acham que por acaso estava errado. Você chega num patamar de mais respeito. Sim. E mais ainda autoconfiança. De fazer o que você acha que é certo, independente se os outros acham que não é certo, né? Nesse processo, você vai errar. Você vai errar, entendeu? A questão é você realmente reconhecer seus erros, evoluir e, enfim, estar uma pessoa melhor, mais preparada para as próximas decisões, entendeu? Errar vai fazer parte do jogo, assim. Então, todo mundo que tem opinião própria vai errar. O próprio Bezos fala muito, se você não está errando, você não está inovando. Enfim, e acho que o que as pessoas, né, de muito sucesso empresarial têm mais em comum, né, é que elas falam quantas vezes elas erraram na vida, né? Então, assim, eu acho que nós brasileiros, acho que a gente tem um pouco de aversão ao erro, assim, enquanto outras culturas não têm, abraçam isso de forma, né, muito mais convicta. Enfim, até o Mark Andrews assim, tem um termo, né, que é strong opinions loosely held, sabe? Assim, defenda tudo com convicção, mas esteja pronto também para mudar de opinião, se realmente te provarem. E aí, qual for a tua opinião, você defende com muita convicção até que mudem sua opinião novamente. Enfim, eu sigo esse conceito. Tô vendo aí uma pitada de influência da cultura do Vale nesses seus anos aí, né? Aqui a gente acaba se acostumando muito, né, com essa ideia de que não tem como empreender sem tomar risco. Se tem uma definição de empreender, ela é tomar risco, né? Então tem que ter muita coragem, porque vai errar. Se a gente tem uma certeza aqui é que vai errar. Então, a cultura do empreendedorismo, aqui onde a gente nasceu, é 100% conectada com essa consciência de que você vai arriscar e você vai errar, porque ninguém está certo o tempo todo, né? E faz parte do crescimento da empresa, do desenvolvimento do empreendedor, esse percurso de aprendizado, né? de desenvolver enquanto empreendedor e como a empresa também vai navegar as questões macro que são externas do desenvolvimento do negócio. Eu vejo que você tem aí uma influência das coisas que a gente vive aqui bastante. Que bom, que bom. Talvez por isso que esteja seguindo esse caminho de sucesso. Muito bom. E Manuel é muito querido, né? Então, que bom ouvir o nome dele aqui. Parabéns por ter o Manuel perto. Ele é sensacional. Bom, vamos lá. Para fechar, a dica de livro, série, filme, alguma coisa que você que tenha te marcado ou que você tenha gostado. Eu ia preferir se fosse de inovação e educação, mas eu vou deixar você livre. Acho que eu vou focar em livro, talvez, né? Tem dois na mente. Um que é o Platform Revolution, né, do Marshall, do Sanjit, do Geoffrey também. Eu acho que para B2C, óbvio, tem negócios muito bons que não são plataformas, né, são pipelines que produzem seu ativo e eles mesmos, né, distribuem. Mas eu acho que negócios que criam efeito de rede são negócios que podem ser maiores, que têm uma defensibility maior. Então, eu sou mega fã desse conceito de plataforma, né? Então, Platform Revolution. E o High Growth Handbook também, do Elad, eu acho um excelente livro. Enfim, não vou falar do Hard Things About Hard Things, todo mundo deve falar isso aí. Enfim, dois livros. Eu acho que meu filme favorito é Poderoso Chefão. Obviamente dá uma inspirada, né? Enfim, em realmente ser, né, alguém, enfim, muito respeitado, muito poderoso, mas ele fez pelos motivos errados, da forma errada, então não pode ser 100%
uma inspiração, mas eu acho um filmaço, assim, tipo, Sim. gosto muito. Sim, 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 sim. É um clássico, clássico. Duas pontas do espectro, livros super inovadores e um filme super clássico. Tá Com ótimo. certeza. Fecha bem o ciclo. Legal, Rodrigo. Super legal ter você aqui. É uma honra estar com um empreendedor em educação carioca como eu aqui, dá mais gostinho bom ainda. Super parabéns pela trajetória de vocês. Eu acho que os seus investidores apostaram certo, você tem aí um grande caminho pela frente. E a gente vai estar aqui no Education Journey prontos para apoiar vocês. A gente tem muita coisa bacana na plataforma, nosso job posting, o marketplace. A gente quer poder mostrar para quem estiver procurando a Passeio Direto tudo que vocês têm para oferecer. E a gente quer poder ouvir você mais em artigos no nosso site, que a gente vai convidar CEOs para escrever e compartilhar um pouco do que está passando aí. Ou na sua cabeça como empreendedor, gostei muito de ouvir que você se conecta muito com você mesmo, ou na estratégia da empresa de uma maneira um pouco mais corporativa. Então, que bom que os nossos públicos da Passeio Direto e da Education Journey vão poder ouvir um pouco mais de você aqui nesse podcast e a gente vai, então, seguir a nossa parceria. Super parabéns e obrigada por estar aqui. Foi um enorme prazer, Iona. Enfim, que a gente continue essa parceria aí, um ajudando o outro. Acho que é assim que a gente cresce mais. Rodrigo, muito obrigada por ter batido esse papo com a gente. Eu acho que tem muita gente que vai sair inspirada e vai poder seguir um pouco dos seus conselhos super importantes de sonhar grande e manter o pé no chão, por exemplo, de não esquecer o lado humano. Eu adorei você contar que o seu grande sonho é ser pai. Eu acho que a gente nunca pode deixar de ser uma pessoa só, ao invés de focar só em ser um empreendedor e um trabalho, né? Foi super legal ter visto o seu lado humano aqui. E parabéns por todo o trabalho que você tem feito e por todo o impacto que você tem causado em milhares de estudantes, milhões no caso, né, de estudantes brasileiros que querem se tornar profissionais mais qualificados, que querem se tornar a sua melhor versão. Então, assim, eu agradeço e eu parabenizo você bastante. Foi uma honra ter você com a gente aqui, estreando o nosso videocast, o nosso podcast da Education Journey. Hoje nós falamos sobre plataformas de conteúdo educacional com o CEO da Passeio Direto. Eu sou a Iona Skurnik e esse foi nosso primeiro episódio de muitos da Education Journey. Para quem quiser assistir essa entrevista, vai lá no nosso canal do YouTube e segue a gente nas nossas mídias sociais. Temos artigos, curadoria de artigos e eventos para vocês. No nosso site, www.educationjourney.com.br ou .com. Mas você também pode ver a gente no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e, claro, no Spotify. Aguarde a gente para o próximo episódio e, por favor, não deixe de deixar o seu comentário, a sua sugestão, o que você achou. A gente vai adorar ouvir de você. Super obrigada e até a próxima.